Queridos irmãos, vamos lá para Filipenses no capítulo 4. Filipenses no capítulo 4. Nós vamos ler o verso de número 5. Filipenses 4, apenas o verso de número 5. E eu gostaria de que os irmãos me acompanhassem nessa leitura em voz audível. Vamos fazer um grande coro para a leitura agora, todos juntos. Filipenses 4, verso 5. Vamos lá. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Que Deus nos dê graça, irmãos. Nos dê graça, não somente para entendermos a sua palavra, que já é um grande desafio, porque muitas vezes a gente até lê a palavra, mas nem sempre a gente consegue compreender perfeitamente o que está revelado nas Escrituras. Muitas vezes até entendemos, nós lemos e até nós compreendemos o que está escrito, mas esta palavra que lemos e que ouvimos, muitas vezes ela não desce ao nosso coração. Ela fica na esfera tão somente da nossa mente, mas ela não vem para o nosso coração. A nossa oração é que Deus, com a sua palavra e pela ação do seu Espírito, Ele ilumine a nossa mente, mas também que Ele aqueça o nosso coração. E a palavra de Deus faz isso quando é aplicada pelo Espírito. Ela aquece o nosso coração e ela nos ajuda a caminhar na vida, no dia a dia, em harmonia com a vontade de Deus. E não há nada melhor para nós, como cristãos, como povo do Senhor, do que andar em harmonia com a palavra de Deus. Nada pior do que um crente negligente e desobediente à palavra do Senhor. Aquele que ouve, que compreende, mas ainda assim decide fazer diferente. Eu li, eu ouvi, eu compreendi, mas eu tomo uma decisão. E a decisão é desobedecer. Eu prefiro caminhar segundo aquilo que eu creio que é certo, do que aquilo que a palavra de Deus me diz que é o certo a fazer. Nós estamos fazendo uma caminhada aqui no livro de Filipenses. Começamos aqui no mês passado, aos domingos, pela manhã e à noite, falando em Filipenses no capítulo 4. Paulo está chegando ao final desta carta. Esta carta, ela é composta, como os irmãos podem ver, de 4 capítulos apenas. Nós a temos como um livro, o livro de Filipenses. Mas na verdade é uma carta, é uma epístola, uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo para os seus irmãos que residiam na cidade de Filipos. Lá na cidade de Filipos havia uma igreja, e esta igreja está registrada em Atos 16, ela foi formada, ela foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo, em circunstâncias não planejadas por ele. E nós já falamos isso aqui aos irmãos. Paulo tinha planejado ir para um outro lugar, mas Deus, que é soberano, disse para ele: não, você não vai para onde o seu coração está pedindo, mas você vai para onde eu estou determinando. E como é bom quando a gente muitas vezes diz: olha, o meu coração está pedindo para ir para cá, mas Deus está dizendo que é para ir para lá. Paulo fez isso, contrariou o seu próprio coração, sufocou os seus planos, abafou a sua vontade, para se submeter a uma vontade soberana, a vontade de Deus, que sabia o que estava fazendo com relação a ele. E Paulo foi para Filipos, e ele chega lá, e ele então
começa aquela obra, a obra de propagação do Evangelho. Deus faz uma obra maravilhosa. Lídia se converte, o carcereiro se converte, se entrega a Jesus, uma igreja constituída. Paulo pastoreia aquele grupo, ele amava muito aquela igreja. O tempo passa. Quando Paulo chega a escrever esta carta, ele não estava mais em Filipos, não estava mais em Éfeso, ele não estava em uma colônia de férias. Paulo estava preso em Roma, preso por conta da sua fé, por conta do seu compromisso com o Senhor Deus e com as verdades do Evangelho, por aquilo que ele anunciava. Paulo estava preso, mas apesar de preso, Paulo não havia perdido a esperança. Apesar de preso, Paulo não havia perdido a alegria. Por isso, esta é a carta mais alegre do apóstolo Paulo, onde ele fala muito de alegria, e nós já vimos isso no sermão anterior, quando Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O que Paulo está fazendo então aqui, neste capítulo 4, já na parte final da sua carta? Você consegue visualizar um pastor já idoso, cansado, com seu corpo machucado já, de maus tratos, aprisionado, mas ali ainda com seu coração fervendo, um coração em chamas, alegre por saber que aquele sofrimento não era maior do que a glória que Deus estava reservando para ele. E ele escreve uma carta tão abençoada quanto esta, e aqui na parte final, entendendo de que não basta apenas receber a Jesus como Senhor, não basta apenas, irmãos, dar início à nossa carreira na fé. E quando nós começamos da melhor maneira. Começamos com alegria, com entusiasmo. Facilmente renunciamos tudo aquilo que desagrada a Deus. Abraçamos a palavra do Senhor, nos sentimos protegidos e abraçados por Deus. Mas muitas vezes o tempo passa e essa alegria vai se perdendo, esse brilho vai diminuindo, o nosso entusiasmo vai fugindo de nós. E Paulo mostra então para aqueles irmãos, e eu vejo que isso é fator indispensável para nós aqui, irmãos, é de que nós aprendamos a viver como verdadeiros discípulos do Senhor, que nós aprendamos a caminhar nesta vida marcada por tantas dificuldades, tantas lutas, enfrentamos tantos obstáculos na nossa caminhada, mas que aprendamos a caminhar de forma como agrada a Deus, porque é exatamente nessa caminhada da igreja que o Evangelho do Senhor vai sendo anunciado e o reino de Deus vai sendo estabelecido. Paulo chega, portanto, aqui no capítulo 4, no verso que nós lemos, que é o verso 5, e esse verso 5 ele tem uma formação muito interessante. Olhe bem para a palavra, olhe bem para esse texto. Ele tem uma formação muito interessante. Você encontra aí um imperativo, isto é, uma determinação clara, isto é uma forma imperativa, uma determinação, uma ordem a ser obedecida. E você encontra na segunda parte desse mesmo verso um indicativo, uma forma verbal indicativa. Ele está indicando, ele está falando acerca de uma grande verdade. Vejam essas duas realidades aí presentes. Em primeiro lugar, no que diz respeito ao imperativo, ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Olha o que ele está dizendo. Isto não é uma sugestão, isto não se trata de uma recomendação apostólica, mas aí está uma determinação, que a vossa moderação seja conhecida de todos os homens. E preste atenção, irmãos, a vossa moderação seja conhecida não só dentro da igreja, mas seja conhecida
lá fora também, isto é, de todos os homens. E quando Paulo se refere a todos os homens, ele está falando de fato a todos os homens, não simplesmente sem distinção, mas todos sem exceção. A moderação de um cristão deve ser exercida diante de todas as circunstâncias e diante de todas as pessoas, sejam elas tementes a Deus ou sejam elas ímpias, sejam elas pertencentes à igreja do Senhor ou sejam pessoas que não querem saber da igreja do Senhor. Mas a moderação de um cristão deve estar presente na sua vida, a sua conduta deve ser assim, a fim de que alcance todas as pessoas, literalmente. Então vejam aqui a preocupação de Paulo. Com esta palavra, a gente percebe que o desejo de Paulo é que o evangelho que chegou, uma vez chegou na cidade de Filipos, alcançando alguns filipenses, que esse evangelho possa continuar avançando. E este evangelho avançaria na medida em que algumas coisas acontecessem, como aquelas que a gente já viu aqui. A firmeza no evangelho estivesse presente, em que houvesse harmonia entre os irmãos, porque irmãos que andam brigando, se digladiando, estão dando um péssimo testemunho da sua fé. Então Paulo coloca estes elementos como fatores condicionantes para que a igreja possa ser exitosa na sua missão de propagação do evangelho. Depois nós vimos a necessidade de sermos alegres. Vamos imaginar, irmãos, que nós estivéssemos aqui, mas todo mundo entristecido, todo mundo embasbacado, todo mundo melancólico, saindo daqui, todo mundo cabisbaixo, entristecido. Um homem que passasse lá fora, qualquer pessoa, e olhar para nós assim, o que esse povo faz aí? Eita povo triste, eita povo infeliz. Ah, mas quando consegue ver o brilho nos nossos olhos, o sorriso no nosso rosto, a nossa forma de viver com o coração cheio da presença de Deus, isso provoca neles uma curiosidade. O que está acontecendo? Por que ele vive assim? E eu sei que ele está enfrentando problemas, eu sei que ele está enfrentando lutas, mas por que ele vive assim? Alguma coisa tem na vida dele. O que tem na vida dele? E eles vão chegar a uma conclusão muito simples, que Jesus, quando está presente na vida de um homem, isso transforma completamente os seus dias, completamente a sua maneira de viver. E agora Paulo está falando sobre a moderação. E eu estudando esse texto e lendo alguns autores, alguns estudiosos sobre o assunto, alguns comentaristas, eu fiz uma seleção de alguns pensamentos aqui que eu quero compartilhar com vocês, que fala sobre moderação. Porque a gente ouvindo falar sobre isso, você pode dizer, mas o que é a moderação? Cada palavra na língua, em um determinado, de qualquer idioma, ela tem um peso próprio. E às vezes uma mesma palavra é usada para falar de realidades diferentes. Realidade diferente. Quando eu falo a palavra manga, por exemplo, você pode pensar na manga, uma fruta, uma manga rosa, que coisa maravilhosa. Mas alguém pode pensar numa manga de camisa. Outro diz, e tem um verbo mangar. Será que existe? Você está mangando de mim. Ah, você está mangando de mim. Outros mais antigos vão falar da manga do candeeiro. A manga do candeeiro que era colocada ali. A mesma palavra tem sentidos diferentes. Quando Paulo usa essa palavra moderação, quando Paulo está dizendo que nós devemos ser moderados e que a nossa moderação seja conhecida de todos os homens, é preciso entender o que é isso. Que moderação é essa? Que palavra é essa que Paulo está usando? Ele está se referindo a quê? Como que isso pode ser aplicado? E alguns autores nos ajudam a entender isso. Eu anotei literalmente aqui para não trair os autores. William Barclay, que é um grande escritor, foi um grande escritor, ele diz, o homem, prestem bem atenção, irmãos, nisso. Prestem bem atenção no que esses homens dizem aqui. Olha só. O homem que tem moderação é aquele que sabe quando não deve aplicar a letra
escrita da lei, quando ele sabe quando deixar a justiça e introduzir a misericórdia. Parece estranho para você? Pode parecer, você está dizendo que é alguém que não quer saber mais da lei, é alguém que a vida pode ser vivida de qualquer jeito. Ele está dizendo não. O homem com moderação, ele sabe o momento exato quando ele deve deixar de aplicar aquela lei para exercer naquele momento a misericórdia. Isso é um homem moderado, segundo William Barclay, comentando esse mesmo verso. Tem um pastor da Assembleia de Deus, um escritor, conferencista, chamado Elenay Cabral. Ele tem muitas obras publicadas. E ele diz assim, olha, pessoas destemperadas pagam caro o preço da intransigência e da inflexibilidade. Querem para eu repetir? Isso é interessante. Pessoas destemperadas pagam caro preço da intransigência e da inflexibilidade. Isso ele disse, comentando exatamente esse mesmo verso do apóstolo Paulo aqui, com base na palavra que o apóstolo Paulo usa. Lutero, o reformador Lutero, Martim Lutero, tão conhecido de todos nós, ele diz assim, olha, presta atenção, meu ânimo está alegre demais para que eu pudesse ser visceralmente inimigo de alguém. Eu estou tão bem, meu coração está tão alegre, tão satisfeito no meu Senhor, que eu não consigo ser inimigo de ninguém. Não há nada que alguém possa me fazer que venha demover de mim a alegria, a satisfação, o contentamento. Por mais que seja pisado, traído, preso, esbofeteado, mas ainda assim, eu não vejo inimigos à minha frente. É isso que Lutero estava dizendo, e naquele contexto de perseguição também. Martin Lloyd Jones é um autor querido, eu particularmente gosto muito dos comentários do Dr. Martin Lloyd Jones, e ele diz assim, devemos, olha só, presta atenção, devemos vigiar nossos espíritos, para que não haja em nós nenhum rigor exagerado e nenhum legalismo por picuinhas. Irmãos, isso tem muito a ver com a gente. Para pensar um pouquinho. Gente, tem briga que não vale a pena brigar, tem questões que não vale a pena você entrar. Alguém já disse certa feita para mim assim, pastor, eu estou numa fase da minha vida que eu não quero ter razão, não. Eu quero ter paz. Você já ouviu isso? Alguém já ouviu esse ditado? Eu estou numa fase da minha vida que eu não quero ter razão, não estou preocupado se tem razão ou não. Eu quero ter a paz, eu quero estar tranquilo, não quero estar medindo força com ninguém. Olhei para Davi agora, lutador de jiu-jitsu ali. Davi? Que uma das lições básicas para quem está numa academia, em lutas marciais, é ele aprender não simplesmente como neutralizar a força do inimigo. Mais importante do que isso, ele aprender a neutralizar a sua própria ira, a sua impulsividade. Assim ele terá muito mais cabeça para poder vencer a luta. Você já viu que muitas vezes nós queremos vencer nas batalhas da vida, quando a gente não consegue vencer a impulsividade do nosso coração. Alguém já disse que o pior inimigo do cristão, alguém disse é Satanás, é o mundo. Alguém disse, tudo bem que Satanás é um inimigo terrível, que o mundo está aí também tentando destruir, mas nós mesmos somos muitas vezes aquele que impede, o nosso coração é aquele que impede que nós prosperemos, que caminhemos, que nós somos teimosos. Então é preciso lutar com nós mesmos, com a graça de Deus, para vencer toda essa maldade que há em nós, essa impulsividade que há em nós.
A palavra que Paulo usa, que foi traduzida no português como moderação, uma palavra em grego que significa clemência, que significa gentileza, que significa graciosidade, que significa complacência, que significa autocontrole, que é o mesmo que moderação. Então a palavrinha que Paulo vai usar aqui é pieikes. A palavra em grego é feia, né? É pieikes. Ela pode ser usada com esses sentidos todos aqui. E todos eles se aplicam exatamente àquilo que o apóstolo estava querendo instruir a igreja. Em outras palavras, Paulo estava dizendo aos seus irmãos: tenham domínio de si mesmos, sejam mais controlados, sejam mais gentis, sejam mais generosos, sejam mais amáveis, sejam mais tolerantes. Todas estas palavras se aplicam exatamente ao que Paulo está ensinando aqui, as verdades que ele está ensinando aqui. O filósofo grego Aristóteles, ele usa essa palavra como contraste para julgamento severo. Então Aristóteles, nas suas obras, ele usa essa palavra, a mesma que foi usada aqui pelo apóstolo Paulo, e essa ideia de moderação, para fazer um contraste com o julgamento severo. Qual é o contrário de alguém que faz um julgamento severo? É alguém que é moderado. Não é alguém que não tem coragem de defender a verdade, não significa isso. Não é alguém que não tem convicção do que é certo e errado, não se trata disso. Mas se trata de olhar com o olhar de Jesus para as questões da vida. E era isso que Paulo estava instruindo a sua igreja, a igreja de Filipos, a igreja que ele amava, a igreja de Jesus. É preciso estar firme no Evangelho, é preciso viver em harmonia uns com os outros, é preciso estar com o coração cheio de alegria, mas mais do que isso, vocês precisam ser mais moderados, moderação. E essa moderação tem que ser aplicada de forma geral. Os homens precisam testemunhar a nossa moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, que as pessoas olhem para nós não como pessoas chatas, intransigentes, legalistas, que muitas vezes nós somos, mas que as pessoas olhem para nós como pessoas que têm uma dose de amor muito grande, que apesar de discordar muitas vezes de alguém, mas você olha para ela com o olhar que Jesus olharia. É isso que precisamos ter no nosso meio, no meio do povo de Deus, pessoas assim, para que o mundo possa se encantar com o Evangelho de Cristo, para que o Evangelho não chegue do outro lado da rua como alguma coisa completamente chata, feia, mal cheirosa, porque nós olhamos e condenamos tudo que vimos. O Senhor precisa nos ensinar, e Deus quer fazer isso, a viver, nos comportar como homens verdadeiramente piedosos, cheios do Espírito, que abracem as verdades eternas, que incorporem o caráter de Cristo, e que se assentem com as pessoas para manifestar a graça de Deus, não para compartilhar dos seus pecados, mas para mostrar que em Cristo há possibilidade de perdão, a semelhança do que nós vimos hoje pela manhã no ladrão na cruz, não é, Saulo? Não era um bom ladrão, não tem bom ladrão, estava preso merecidamente, mas com o coração arrependido, olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
lembra-te de mim. O homem que professou ali a sua fé naquele último momento da sua vida, a única oportunidade, a última oportunidade. E o Senhor olha naquela condição e diz: hoje mesmo estarás comigo, porque o Senhor tem perdão para dar. O Senhor perdoa, mas muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar, porque nos falta moderação, nos falta moderação. Por que ela é importante então? Por que Paulo então, ele orienta, instrui, determina aqui que os crentes sejam moderados? Sabe por quê? Por 3 razões fundamentais. 3 apenas aqui. A primeira delas é porque a moderação, ela vai revelar o Espírito que habita verdadeiramente no nosso coração. Quem rege o nosso coração. A moderação, ela vai revelar quem nos governa. Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 5, nos versos 22 e 23, ele vai falar sobre os frutos do Espírito. Vejam que no capítulo 5, Paulo, ele fala não só dos frutos do Espírito, mas ele fala das obras da carne. Daquilo que os homens, por natureza, já fazem. Está tudo lá, é só você ler. Mas nos versos 22 e 23, Paulo vai falar dos frutos do Espírito. E dentre os frutos do Espírito está exatamente a mansidão, que dá ideia exatamente da moderação, da mansidão, do homem manso, moderado. É a presença do Espírito Santo de Deus que faz com que nós não devolvamos a ofensa recebida com uma ofensa maior ainda. A indiferença com uma indiferença mais grave ainda. É a presença do Espírito de Deus na nossa vida que faz de nós pessoas diferentes. E que as pessoas não entendem. Lembra quando Jesus disse: se alguém te obrigar a andar uma milha com ele, vai com ele 2. É isso. Irmãos, essas verdades são tão simples de entender, mas são tão complicadas de praticar. Sabe por quê? Porque no nosso coração ainda, no trono do nosso coração, ainda tem um cidadão lá dentro. Somos nós mesmos, né? Um cidadão que quer governar, não pode se sentir ofendido, ou por me sentir ofendido. Alguém me dirigiu uma palavra, e essa palavra me ofendeu, ele vai ver, da próxima vez, ele não sabe com quem está mexendo. E a gente faz assim. Tolice. Paulo está dizendo: olha, sejam moderados, que em tudo, as pessoas vejam em vocês pessoas moderadas. Veja o que está lá em Provérbios 15. A palavra branda do homem moderado, ela desvia o furor. Ela desvia o furor. Quantas confusões e quantos crimes já não aconteceram simplesmente por falta de moderação. O trânsito está cheio disso. Pense, meu irmão, nessa situação. Você com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, seja moderado, gentil. Falta muita gentileza no trânsito. A pessoa pede para passar, sinaliza, que você acelera para ele não passar. Se ele passar na tua frente, é como se ele estivesse te desrespeitando, te atropelando. Aí você bate na testa, olha para o lado, perde a paciência, briga com a mulher. Ele não pode fazer isso, ele está pensando que tolice. Aí você cede um pouquinho, a pessoa passa, você volta, está parado no trânsito, você encosta de novo no carro que está na frente. Se você tiver a oportunidade, baixe seu ouvido, diga assim: meu querido, Deus te abençoe, pode passar. Fica na paz, vai. Vai na paz, irmão, que é isso? Vamos brigar por quê? Cadê um espacinho aqui? Você deve saber de crimes que já aconteceram por desavenças no trânsito, por bobagem. Então a moderação, ela é importante porque ela vai revelar o Espírito que habita em nós. E é com a graça de Deus que a gente pode
ser homens e mulheres moderados, para agir de forma gentil, cortês, elegante, com todas as pessoas, não só com aqueles que professam a mesma fé, mas com todas as pessoas, agir assim com todas as pessoas, mesmo com aquelas que não merecem. Mas não somente isso, a moderação, ela não só revela o Espírito que habita em nós, mas uma outra coisa importante é que a moderação, ela nos assemelha ao nosso Redentor. Ela nos torna parecidos com Cristo. Você lembra o que foi que Jesus disse lá em Mateus 11, verso 28 e 29, que ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele vai dizer lá que ele é manso e humilde. Ele mesmo diz de si: eu sou manso e humilde. E como Jesus demonstrou isso na sua caminhada, no seu ministério terreno, a mansidão que está no Senhor. Eu li um livro fantástico, já tenho já algum tempo, e o autor defende exatamente, o título do livro é Manso e Humilde, Danny Ortlund, o nome do autor. Excelente o livro, não é? Maravilhoso. Como ele mostra como é o coração de Jesus. Um coração manso, humilde, agiu o tempo todo com moderação, nunca se precipitou. Em julgamentos precipitados, trouxeram para ele a mulher adúltera. E os fariseus disseram: está aí, está escrito na lei, dê para apedrejar. A lei está dizendo isso, então bora apedrejar. Jesus olha com um olhar de misericórdia para aquela cena. Quem nunca pecou, que joga a primeira pedra nela, quem nunca pecou. Todo mundo foi embora, que só tinha pecador ali. Jesus disse: eu não te condenado, nem eu te condeno. Agora, ó, vai e não peques mais. Renova a tua vida, não faça mais isso. Procura ter uma vida nova. Está livre, pode ir. Jesus agiu assim. Se você olhar lá em 1 Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro, gente, coisa maravilhosa. No verso 21 e 23, olha aí na sua Bíblia, 1 Pedro 2, 21 a 23, diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, olha só, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava retamente. Era isso que Jesus fazia. Ele era maltratado, mas ele não devolvia os maus tratos. Ele era açoitado, cuspido, escarnecido, mas ainda assim teve a bondade de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha o caráter do nosso Redentor, o caráter de Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, não simplesmente para nos garantir a vida eterna, para fazer de nós, aqui nesta terra, novas criaturas. Um verdadeiro crente não vive apenas na expectativa da morada celestial, batendo no peito: eu tenho certeza da minha salvação, eu vou para o céu, Jesus morreu por mim. Mas ele procura se alinhar com a vontade de Deus aqui, para reproduzir na sua vida o caráter daquele que o alcançou. Será que nós estamos reproduzindo o caráter de Jesus? Será que nós, meus irmãos, no nosso dia a dia, estamos reproduzindo esse caráter moderado, manso e humilde de Jesus? Será que você tem vivido assim? Ou você será uma pessoa cheia de indignação, que não vê a hora de dizer os desaforos para quem te feriu? Lembre de Lutero, do que ele disse: meu coração está tão feliz, eu estou tão cheio de alegria, meu coração está tão cheio de Deus, que eu não tenho como pensar e nem ter inimigos. Essa postura faz toda a diferença.
Quando Paulo diz, portanto, que a vossa moderação seja conhecida de todos os homens, ele está dizendo, está falando acerca da importância dessa virtude, porque ela revela o Espírito que habita em nós, porque ela nos assemelha ao nosso Redentor, nos faz parecidos com Jesus. E em terceiro e último lugar, porque ela contribui para a propagação do Evangelho. Por isso que Paulo termina com o indicativo: perto está o Senhor. E aqui essa expressão, perto está o Senhor, ela pode ser vista, não se fecha a questão, aqui os autores não fecham a questão sobre isso, né? Eles deixam bem aberta a possibilidade de Paulo estar se referindo a duas realidades, uma presente e outra de natureza escatológica, uma que aponta para o futuro, para a vinda de Jesus. Em outras palavras, olha, perto está o Senhor, cuidado com o que vocês estão fazendo, com a maneira que vocês estão vivendo, porque Jesus está chegando, Jesus está vindo, ele disse que voltaria, ele vai voltar, está próximo à chegada de Jesus. Tem essa ideia, mas tem aquela, semelhante àquilo que o Senhor Deus disse para Josué, por ocasião da morte de Moisés. O Senhor disse para Josué, lá em Josué 1, verso 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo, é uma presença constante do Senhor. Foi o mesmo que Jesus disse também aos seus discípulos, antes de ser assunto aos céus: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e eis que estou convosco todos os dias, eis que estou convosco. Então, essa expressão aqui, ela aponta não somente para o futuro, aponta para a vinda de Jesus Cristo, na perspectiva escatológica, mas aponta também para uma presença de Jesus já agora na nossa vida. Isto é, olha, sejam moderados, Jesus está aqui, ele está presente, faça como Jesus fez, confie ao Senhor as suas ofensas, confie aquele que julga todas as coisas. Foi inclusive a reflexãozinha de hoje pela manhã que eu escrevi. Confesse, confia ao Senhor, a tua causa, Deus, meu irmão, tu tens causa. Alguma coisa está te incomodando, alguma coisa tem te prejudicado, alguma coisa tem te abatido, você está se sentindo prejudicado, então confie essa causa ao Senhor, mas nunca faça justiça com as suas próprias mãos, nunca revide a ofensa, porque quando você faz isso, você se nivela com aquele que agiu com você dessa forma, se nivele com o seu Redentor. Sejamos amorosos, pacientes, generosos, porque fazendo assim, irmãos, nós estamos contribuindo para a propagação do Evangelho. O Evangelho vai chegar de forma muito mais veloz e mais eficiente quando as pessoas puderem ver que nas nossas vidas o Senhor está presente. O mundo não precisa simplesmente de discursos, mas precisa do testemunho de homens verdadeiramente transformados pelo Evangelho de Cristo Jesus. De nada vale você declarar para todo mundo que você é um crente, que você frequenta uma igreja, que domingo você estava na igreja, se na segunda-feira a tua conduta denuncia algo completamente diferente disso. Quando você, na sua turma de faculdade, você é o aluno mais intolerante, mais intransigente, mais egoísta muitas vezes que existe. Quando você, no seu ambiente de trabalho, é alguém que só pensa em você mesmo, mas que nunca olha para o lado, nunca consegue olhar com mais carinho para as falhas dos seus companheiros. É uma mão que nunca se estende para colocar de pé aquele que tropeçou. Tantas vezes estamos muito afiados para julgar, para condenar, e pouco para perdoar, para agir com a mansidão que fazia parte da natureza de Jesus. Então é isso que Paulo está dizendo, e é assim que a gente tem que viver, irmãos. Ser crente é isso. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, os Coríntios, do capítulo 6, ele vai falar até daquelas causas, ele diz assim: irmãos, se for o caso,
sofra o prejuízo você, mas não leve seu irmão à justiça, por causa do testemunho da fé. Então nós precisamos repensar os nossos conceitos de justiça, de misericórdia, à luz da palavra de Deus, para não querermos muitas vezes ser mais justos do que o próprio Deus. Devemos viver assim, irmãos, e assim vivendo, creio que nós vamos poder impactar melhor o mundo com uma conduta que aponte para a conduta daquele que nos alcançou. Semelhante, eu termino aqui este sermão, essa mensagem, com o testemunho de um missionário que foi destinado para trabalhar numa aldeia indígena, uma aldeia muito distante, muito afastada da civilização. E ele chegou ali e ele começou a falar de Jesus. Ele aprendeu o idioma daquele povo e começou a falar de Jesus. Ele começou a apresentar as características de Jesus, como Jesus era amoroso, começou a falar sobre isso. E de repente o cacique chamou ele em particular e disse: olha, eu sei quem é Jesus. Aí ele disse: vocês conhecem Jesus? Ele disse: conhecemos. Ele esteve aqui com a gente. Aí o índio disse: tem alguma coisa estranha. Jesus esteve aqui? Ele esteve aqui. Aí o índio falou exatamente as características daquele homem que esteve lá e como ele se comportava. E ele foi pesquisar, na verdade não era um outro missionário que tinha passado por lá alguns anos atrás, era um homem de uma vida tão piedosa, quando aquele outro missionário começou a falar de Jesus, ele comparou as duas figuras e disse: esse que tu está pregando foi aquele que viveu com a gente aqui. Ele era exatamente isso. Como é que os nossos companheiros de trabalho, como é que os nossos colegas de faculdade, como é que os nossos vizinhos olham para nós? Como pessoas que refletem o caráter e a conduta de Jesus? Por isso Paulo diz que a vossa moderação seja conhecida de todos os homens. Que as pessoas, quando se referirem a nós, possam destacar a nossa moderação, a nossa gentileza, nosso carinho, o nosso amor, a nossa humildade, que elas possam dizer: eu conheço fulano e tal, eu sei quem ele é. Ele é de fato assim. É tão diferente de quando você ouve: eu conheço fulano de tal, ele é meu patrão, foi meu chefe. Pense num homem arrogante, pense numa mulher vaidosa, estúpida, nossa mãe, quando ela metia a cara na porta, o pessoal se escondia, diz: lá vem a víbora. Que coisa triste, né? Que a nossa moderação seja conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor de todos nós. Que Ele nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.